Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Darley e eu tô aqui pra contar mais uma história hoje pra vocês. Então, gente, muita gente me perguntou o que aconteceu depois que eu conheci o Flávio, porque eu contei pra vocês quando eu vim pra Varginha e conheci o Flávio, mas e aí, o que aconteceu depois? Isso é o que eu vou contar pra vocês agora. Tudo começou da seguinte forma, gente. Vocês já entenderam que eu conversei com o Flávio pelo Facebook por um tempo. E depois desse tempo eu resolvi que viria pra Varginha pra conhecer ele pessoalmente. E aí teve todo aquele rolê da viagem, eu contar pra minha mãe e tudo mais. E até aí tudo bem. Eu contei pra minha mãe e vim pra Varginha. Peguei o ônibus e vim com a cara e com a coragem. Aí nos primeiros 3 dias, a gente ficou hospedado na casa de uma amiga dele que mora em Três Corações. A gente ficou lá por 3 dias. Eu cheguei numa quarta-feira para quinta-feira, de uma quarta para quinta, e a gente ficou quinta, sexta e sábado na casa dela. Foram 3 dias maravilhosos. A gente se conheceu, a gente andou por Três Corações, fomos meio, tipo assim, coisa bem de casalzinho, a gente sabe que tá se conhecendo, andamos na pracinha, saímos para conhecer a cidade, foi tudo ótimo. Só que daí tinha uma história antiga que o Flávio não tinha me contado direito. E como que era essa história? O Flávio tinha um amigo que era apaixonado por ele. E até então ele contou pra mim, perguntando se tinha algum problema. E eu disse que não, porque realmente não tinha. Falei, se ele gosta de você, é um problema dele e você não tem culpa disso. Tá tudo bem. Só que aí o que aconteceu? Depois que eu cheguei aqui em Varginha, eu descobri que esse amigo, na verdade, não era um amigo. Esse amigo era um ex-namorado. Pronto, já peguei. E o Flávio meio que escondeu-se de mim porque ele ficou com medo da minha reação quando eu soubesse que tinha esse ex-namorado dele. Mas aí ele contou que ele tinha esse ex-namorado, mas que eles tinham terminado e que tava tudo bem. Aí um belo dia, a gente aqui já em Varginha, eu já tinha conseguido o meu emprego, que eu cheguei aqui na sexta-feira, no sábado, desse dia da semana. Eu cheguei aqui, depois já comecei a trabalhar. Teve um dia que o Flávio passou mal e a gente foi pro UPA pra ver o que estava acontecendo e tudo mais, e fazer exame e aquelas coisas que a gente sabe como é que funciona pra pobre, que depende do SUS. Quando a gente chegou na casa da mãe dele, esse menino tava lá na casa da mãe dele, na sala, de braço cruzado. Aí eu cheguei assim, aí ele meio que perguntou onde o Flávio tava, e o Flávio falou que não tinha obrigação de contar nada pra ele, e ele virou as costas bravas e foi embora. E nisso ele não parou de mandar mensagem pro Flávio. E aí que o Flávio foi me contar de toda a situação, que eles namoravam, e o Flávio disse que queria terminar com ele, mas que ele não aceitava o término do relacionamento. E aí eu simplesmente cheguei de gaiata nesse navio, que foi estar no meio de um relacionamento que já acontecia há um tempo. Só que assim, até então o relacionamento era meio que um relacionamento falido. Os dois tinham terminado porque o Flávio disse que não queria mais nada com ele, mas ele não entendia esse não quero nada com você mais. Porque ele humilhava o Flávio e uma pancada de coisa aí que é fora de base pra se entender como um relacionamento continua construído em cima disso. Só que aí depois disso foi meio que assim, o momento de aceitação foi bem complicado pra gente, porque a gente, no começo, eu fui morar na casa da mãe do Flávio, que é onde o Flávio morava. O Flávio não estava trabalhando na época, eu comecei a trabalhar fazia pouco tempo e era meu primeiro emprego de carteira assinada, então foi tudo muito complicado no começo. E daí começou a rolar um problema sério, que foi o problema do Flávio ficar com muito medo de perder e ter um controle absoluto sobre a minha vida. Que ele queria muito saber com quem eu conversava, o que eu fazia, com quem eu falava, por que eu entrava no Facebook sem ele estar perto. E aí aquilo ali foi desgastando a gente de uma forma que eu já não estava aguentando mais. E nisso a gente morava na casa da mãe do Flávio, que também já era um agravante muito ruim, porque eu nunca gostei de morar nem na casa da minha mãe, porque eu achava que depender da minha mãe era muito ruim. Morar na casa de uma pessoa que eu acabei de conhecer, pra mim era muito pior. O que eu queria era a minha independência financeira. Nisso o Flávio começou a trabalhar. E a gente foi construindo assim, meio que uma ideia de relacionamento junto. Só que o Flávio já tinha casado por quase 9 anos com uma outra pessoa. E era complicado pra ele essa questão de relacionamento muito sério, de sair pra morar com uma pessoa de novo da casa da mãe dele. E um medo muito constante de quebrar a cara de novo num outro relacionamento. Só que aí por conta disso, eu meio que dei uma dura no Flávio. Eu falei assim, é o seguinte, ou a gente
dá um jeito de alugar nossa casa, ou pra mim não dá, ficar morando na casa da sua mãe não dá mais. E aí a gente começou o processo de querer alugar uma casa. E aí eu lembro que no começo era difícil, porque se você não tem fiador, se você trabalha menos de 5 meses em um local, e nisso eu já tinha trocado de emprego, porque eu comecei a trabalhar em um lugar em que as pessoas eram extremamente aproveitadoras. Eu gosto muito de algumas pessoas que eu trabalhava lá que eram meus chefes, mas outras pessoas eram extremamente aproveitadoras comigo. E aonde o Flávio começou a trabalhar, surgiu uma vaga, ele me levou para trabalhar com ele. E nisso surgiu essa vontade de morar junto. Aí quando veio a gente viu para alugar uma casa num bairro aqui próximo do centro. E aí a pessoa era uma pessoa maravilhosa, que a gente conheceu e a gente carrega pra vida, que foi a Helena. Quando a gente chegou para conversar com ela, a gente conversou, ela mostrou a casa, ela explicou, a gente falou que não tinha fiador, que a gente estava com exceção de construir a nossa casa, morar junto. E aí ela falou assim, vocês são um casal gay, não são? Aí eu falei assim, eu fui sincero, porque o Flávio ainda tinha muito medo, mas eu já não tinha esse medo mais. Eu falei assim, a gente e ela, eu acho ótimo que meu irmão é gay também, que não sei o que não sei o que lá. Eu falei assim, então a gente já vai dar certo. Aí a gente foi morar na casa da Nena. A gente começou a morar de aluguel nessa casa. Gente, o começo do rolê do relacionamento é uma coisa muito complicada. Porque pra quem é casal hétero, geralmente tem aquela coisa mais facilitada em relação... Não digo que é todo mundo. Mas na maioria das vezes os pais ajudam muito. Por quê? Vai casar na igreja, e a família faz aquele chá de panela, e aí tem sempre a mãe que dá o jogo de quarto, o pai que dá o jogo de cozinha, e os tios que dão o jogo de... Enfim, esse rolezinho que a gente sabe que existe. Só que quando você não tem essa base de apoio, é um pouco diferente, que foi o nosso caso. A minha mãe não tinha dinheiro pra nada, e a ideia de relacionamento gay pra ela, acho que ainda era uma coisa muito nova, apesar dela me aceitar tranquilamente, ainda era uma coisa um pouco complicado pra ela. Meu pai nunca pude contar pra nada, o pai do Flávio muito menos, e a mãe do Flávio, coitada, dependia do pai do Flávio pra tudo. Então, quando a gente foi morar junto... A Alexa vai falar agora, peraí. Voltando. E a mãe do Flávio não tinha dinheiro pra nada, pra ajudar a gente com nada também. E aí a gente precisava de um fogão, que o Flávio tinha um enferrujado, mas tinha. A gente precisava de uma cama. E a gente precisava também de uma televisão, porque assim, gente, básico, né, pra viver. Fogão, geladeira, televisão e uma cama. Quando a gente foi morar junto, a gente tinha a cama do Flávio, uma estante que a gente tinha comprado de segunda mão, que tava na casa da mãe dele, uma televisão de 29 também, que a gente tinha comprado daquelas de tubão ainda, que a gente também tinha comprado de segunda mão, e o fogão que a gente tinha. A gente pensou, o que a gente precisa agora? Da geladeira. Compramos a geladeira. E aí nisso a gente abriu um crediário na loja 100 e comprou um armário de cozinha. Era o que a gente tinha. A gente não tinha sofá, a gente não tinha nada pra pôr no quarto, era só a cama. Guarda-roupa a gente não tinha, assim, basicamente caindo aos pedaços. E a gente foi morar nessa casa, gente. No começo a gente passou uns bons meses guardando nossas coisas, tipo, em caixa de papelão, pra vocês terem uma ideia. Porque não tinha onde guardar, a gente não tinha móveis, a gente não tinha nada. A gente tinha um jogo de panela e olha lá. Mas a gente foi vivendo do jeito que dava no começo com isso. E com o tempo a gente foi construindo. A gente tinha comprado um armário de cozinha. Aí uma tia do Flávio, que morava fora, resolveu trocar o jogo de sofá e vendeu o jogo de sofá antigo pra gente. Que a gente ficou com ele por um bom tempo, um sofá amarelo, quem me conhece lembra daquele sofá amarelo que tinha lá em casa. Aí depois a gente comprou uma outra televisão, que é essa televisão que fica na sala, que é de 50. E aí a gente comprou um fogão novo. A gente foi construindo as coisas aos poucos. Todo mundo olha hoje em dia, tipo assim, vê as coisas que a gente tem e pensa que foi tudo muito fácil, foi tudo muito dado, e muito pelo contrário, na verdade foi tudo muito difícil, muito ralado, porque foi juntando o meu salário com o salário do Flávio, a gente abriu mão de sair fim de semana, a gente abriu mão de fazer festa, a gente abriu mão de ir embalado, a gente abriu mão de um tanto de coisa pra conquistar o que a gente tem hoje, tipo assim, na raça mesmo, na raça, não dependendo de ninguém. Pra falar que eu não dependi de ninguém, eu peguei R$500 emprestado com meu pai, que ele falou que eu podia ficar na época, e hoje em dia, toda vez que minha irmã pede alguma coisa pra ele, ele faz questão de lembrar desses R$500 que é pra pegar comigo, pra vocês terem uma ideia das ajudas que eu tive. E a mãe do Flávio, que sempre esteve ali pra dar um apoio muito grande pra gente, porque em muitas partes das vezes que a gente precisou de alguma coisa, ou que a gente precisou de uma força também, foi ela que tava ali pra ajudar. E nisso a gente foi construindo esse relacionamento que muita gente conhece aí. A gente tá 8 anos juntos, já teve altos e baixos muito fortes, a gente teve momentos em que o relacionamento a gente achou que ia dar tudo errado, que a gente realmente pensou em que a gente realmente terminou, em que teve coisas muito ruins que eu fiz pro Flávio, tiveram coisas muito ruins que o Flávio fez pra mim também,
em que o relacionamento pesou um pouco por um tempo. Hoje em dia a gente tá com um relacionamento assim, eu posso dizer que a gente tá nos nossos, vamos dizer, 100% em relação à confiança, em relação à credibilidade do relacionamento, em relação ao que a gente conquistou junto e tá mantendo. E pra quem tinha curiosidade, é isso aí que foi a nossa vida, gente. Foi rolê atrás de rolê, um tanto de coisa aqui que se eu parar pra contar das 50 horas de vídeo, esse vídeo deve estar com uns 10 a 15 minutos, eu vou ter que editar e cortar isso o máximo que eu posso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco dessa história do relacionamento de Darley e Flávio, que vocês queriam saber, muita gente que perguntou como eu conheci o Flávio e chegou a esse ponto, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Quem quiser saber mais história também comenta, porque eu tô um pouco sem criatividade, pra ser bem sincero com vocês. Eu tô postando vídeo agora, eu comecei a postar vídeo mais regradinho, agora eu já comecei a dar uma vacilada por conta realmente da falta de criatividade e de tempo pra conversar aqui com vocês. Mas é isso aí, gente. Brigadão. Me segue lá também no Instagram e no TikTok, que eu vou estar deixando aqui embaixo ou do lado. Enfim, vou deixar em algum lugar da tela aí pra vocês verem. É isso, gente. Brigadão e até mais.